Ainda que o mundo ao redor esteja cheio de pressa, exigências e ruídos, há um lugar de silêncio sagrado, onde o Senhor se inclina para escutar o clamor sincero de quem o busca logo ao despertar. O Salmo capítulo 5, versículo 3 declara: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, nos apresentando diante de Deus com o coração aberto e a alma disponível. Cada amanhecer traz consigo novas batalhas, mas também novas oportunidades. O que vivemos ontem já não pode ser mudado, mas o que faremos hoje começa com uma escolha espiritual. Confiar que o Senhor nos guia, mesmo quando não vemos com clareza o caminho. E se Ele escuta a nossa voz, então cada palavra dita com fé se transforma em semente de milagres no terreno do invisível. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque cremos que orar é mais do que falar. É abrir espaço para que o céu se mova em nossa direção. É por isso que nesta manhã escolhemos começar com fé, com reverência e com um profundo desejo de estar no centro da vontade de Deus. Que Ele direcione nossos passos, afaste os laços escondidos e nos fortaleça para cada decisão que precisarmos tomar. Sabemos que a presença de Deus é mais necessária do que o ar que respiramos. Por isso, este é o nosso momento de alinhamento, de entrega e de escuta. Se o Senhor já está atento à nossa voz, então também está pronto para agir em nosso favor. Que esta oração seja um convite para que Ele governe este dia, proteja nossa casa, inspire nossas palavras e ilumine nossas escolhas. Assista até o final desta oração. Há uma unção específica sendo liberada agora, e o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração de maneira única e profunda. Mesmo que este dia pareça comum, a presença de Deus pode torná-lo extraordinário. Fique conosco até o fim e permita que o Senhor fale diretamente com você. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado por tempo limitado. Vamos orar. Escutamos, Senhor, o eco do Salmo capítulo 5, versículo 3, e fazemos dele o nosso clamor. Pela manhã, apresentamos a nossa voz diante de Ti. Sabemos que Tu não és um Deus que se esconde, mas aquele que inclina os ouvidos aos filhos e filhas que Te buscam com sinceridade. Viemos em unidade de fé, como família espiritual, nos derramar diante de Ti e entregar este dia desde as primeiras horas. Que nossas palavras não sejam apenas sons lançados ao vento, mas sementes plantadas em Teu altar. Que cada intenção brote com pureza e cada súplica revele o quanto dependemos de Ti. Não começamos esta jornada com as forças do mundo, mas com o poder do Teu Espírito. Rejeitamos o medo, silenciamos a ansiedade e declaramos que És nosso refúgio seguro. Derrama sobre nós discernimento, sabedoria e paz desde já. Queremos caminhar na Tua presença, não por religiosidade, mas por decisão consciente de estarmos no centro da Tua vontade. Ensina-nos a ouvir com o coração, a falar com prudência e a agir com graça. Esta manhã é Tua, Senhor. Reina sobre ela. Santo Deus, que os nossos pensamentos não nos dominem, mas que sejam alinhados pela Tua palavra. Quantas vezes somos levados por ideias ansiosas, por medos disfarçados de lógica ou por inseguranças que mascaram a verdade? Hoje te pedimos, renova nossa mente. Que o nosso pensar seja consagrado ao Senhor, que nossos olhos vejam a vida pela ótica do reino e que cada decisão esteja debaixo do Teu discernimento. Lembra-nos que em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que sejamos moldados por essa verdade. Não queremos ser conduzidos por impulsos, mas por direção celestial.
repreende todo pensamento contrário à fé. Que a nossa mente seja limpa, leve e sensível ao teu toque. Que tudo aquilo que tentaria roubar nossa paz seja dissipado pela tua luz. E que hoje possamos experimentar o milagre de viver com clareza, sob o governo do teu Espírito. Pai amado, apresentamos nossas emoções diante do teu altar. Tu conheces os sentimentos que tentamos esconder, os temores que disfarçamos com sorrisos e as feridas que ainda nos fazem hesitar. Cura o nosso interior. Livra-nos da necessidade de parecer fortes quando estamos quebrados. Que cada lágrima, visível ou secreta, encontre consolo na tua presença. Somos filhos que reconhecem a própria fragilidade, mas que confiam no teu colo como o lugar de restauração. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que essa promessa se cumpra em nós hoje. Restaura nossa alegria, reaviva nossa esperança e fortalece nossas emoções com o teu amor. Que nada nos tire do centro da tua paz. Espírito Santo, governa nossa jornada. Que desde os primeiros passos até os últimos compromissos deste dia, sejamos guiados por ti. Não queremos apenas uma agenda cheia de tarefas, queremos um dia repleto da tua direção. Que cada encontro, cada conversa e cada oportunidade estejam sob o teu controle. Sabemos que existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim deles é morte, como diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Por isso, nos rendemos à tua sabedoria. Interrompe nossos planos se não forem os teus. Fecha as portas que precisam ser fechadas e abre aquelas que conduzem ao teu propósito. Ensina-nos a discernir os tempos e a ouvir a tua voz até nas pequenas decisões. Que hoje sejamos guiados, não por pressa, mas pela tua paz. Senhor, guardião da nossa vida, colocamos sob a tua proteção cada área da nossa existência. Cobrimos nossa casa com a tua presença. Que nenhum mal nos alcance, que nenhuma seta do inimigo prospere, e que todo o plano das trevas seja frustrado em nome de Jesus. Como diz em Salmos capítulo 91, versículo 4, com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que essa cobertura nos envolva agora. Seja nosso escudo contra toda cilada. Livra-nos de acidentes, de surpresas malignas e de armadilhas disfarçadas de bênção. Que a tua mão esteja sobre nós, e que todo o território por onde andarmos hoje esteja selado pelo teu sangue. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor e que este dia seja marcado por segurança e paz. Pai de luz, ilumina as sombras do nosso caminho. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver dúvidas, traz respostas. Onde houver medo, planta coragem. Que neste dia sejamos como a cidade edificada sobre o monte que não se pode esconder. Que a nossa luz brilhe não por mérito próprio, mas porque carregamos a tua presença. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que nossas atitudes hoje revelem a tua graça. Que sejamos exemplo de fé, testemunho de transformação e instrumento de reconciliação por onde passarmos. Que o brilho da tua glória nos acompanhe em cada ambiente. Senhor dos exércitos, guerreia por nós nesta manhã. Há batalhas que nem conseguimos identificar, mas tu conheces todas elas. Luta por nós nos bastidores invisíveis. Fecha as bocas que nos caluniam. Quebra os grilhões que tentam nos prender e anula as palavras malditas lançadas contra nós. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Descansamos nesta promessa. Não precisamos nos defender quando somos defendidos pelo céu. Que toda opressão espiritual cesse agora. Que toda seta de confusão seja desfeita. Que o nome de Jesus seja nosso escudo, nossa espada e nossa bandeira de vitória neste dia. Pai fiel, sustenta-nos financeiramente com a tua provisão.
Sabemos que não dependemos apenas de salários ou contratos, mas da tua fidelidade que nunca falha. Multiplica os recursos, abre portas de sustento e nos dá sabedoria para administrar bem o que recebemos. Que a abundância não seja apenas material, mas também espiritual e emocional. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Tomamos posse dessa promessa. Que hoje todo espírito de escassez seja quebrado e que o teu favor nos acompanhe no trabalho, nos negócios e em cada semente que plantarmos. Que sejamos instrumentos de bênção, inclusive na vida de outras pessoas. Senhor, intercedemos por nossos filhos. Cobre-os com o teu sangue e livra-os de toda influência maligna. Que sejam protegidos de perigos visíveis e invisíveis e que cresçam em sabedoria, graça e temor do Senhor. Que a tua presença os guie em cada passo e que nunca se desviem dos teus caminhos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 está escrito: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Cremos nessa promessa, que nossos filhos sejam luz entre os colegas, bênção dentro de casa e resposta de oração no mundo. Livra-os das más companhias, consola suas dores ocultas e enche-os com o teu amor. Pai querido, lembra-te daqueles que buscam uma porta de trabalho. Abre caminhos onde parece não haver. Envia conexões divinas e prepara ambientes onde a graça falará mais alto que o currículo. Para os que estão empregados, derrama sabedoria, criatividade, saúde e favor com superiores. Que o ambiente de trabalho seja um campo de testemunho. Em Salmos capítulo 90, versículo 17 está escrito: E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Que esta confirmação venha agora. Que o teu nome seja glorificado em cada contrato assinado, em cada entrevista, em cada tarefa executada. Deus de misericórdia, clamamos por cura neste dia. Há entre nós pessoas lutando em silêncio contra dores físicas, diagnósticos médicos e enfermidades emocionais que ainda não têm nome. Estende tua mão curadora sobre cada um. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17 está escrito: Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Toma essa promessa e aplica-a com poder onde houver enfermidade. Que os exames tragam boas notícias, que os tratamentos tenham efeito e que milagres se manifestem onde a ciência não alcança. Cura também as feridas invisíveis, as mágoas escondidas, os traumas que ainda doem. Que o teu bálsamo seja derramado sobre os corpos, as almas e as casas. Que a saúde seja restaurada e a paz volte a reinar. Senhor de bondade, consagramos a nossa boca nesta manhã. Que nenhuma palavra vã, crítica destrutiva ou murmuração saia dos nossos lábios. Em ti queremos sabedoria para falar, paciência para ouvir e compaixão para responder. Que a nossa voz, hoje, seja instrumento de vida. Que ao abrirmos a boca, o teu Espírito Santo encontre espaço para edificar, consolar e direcionar. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, entregamos nossa fala a ti. Que não sejamos impulsivos, mas sensíveis, que nossa comunicação construa pontes e desfaça barreiras. Dá-nos domínio próprio e palavras temperadas com graça. Espírito de Deus, guia nossos olhos nesta jornada. Que eles não se percam nas comparações, nas distrações ou nas ilusões que o mundo insiste em oferecer. Que saibamos enxergar além das aparências, discernir intenções e perceber o invisível. Como diz em Salmos capítulo 119, versículo 18: Abre os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Que essa visão se estenda aos detalhes do cotidiano, aos sinais que o Senhor envia, às oportunidades que parecem simples, mas carregam promessas. Guarda-nos de focar no que não edifica e fortalece-nos para manter o olhar firme nas coisas do alto. Pai Santo, unge nossos pés com direção e coragem. Que o caminho que trilharmos hoje não seja escolhido por conveniência, mas por obediência.
Mesmo que o trajeto pareça estreito, que avancemos com fé, confiando que o Senhor vai à frente. Como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que cada passo nosso seja ordenado por Ti. Que a Tua presença vá conosco para onde quer que formos. Que mesmo nas rotas inesperadas, encontremos segurança. Não queremos andar sozinhos. Queremos ser conduzidos pela Tua mão. Senhor da verdade, afasta de nós toda a falsidade. Que não haja engano em nossas intenções, nem duplicidade em nossas ações. Que sejamos íntegros no falar, honestos no agir e fiéis no servir. Mesmo quando ninguém estiver vendo, que a nossa conduta seja limpa diante de Ti. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 3, está escrito: a integridade dos retos os guia. Que essa integridade nos acompanhe hoje. Que não negociemos valores por vantagens, que não traiamos princípios por aceitação, que sejamos, no íntimo e no público, pessoas que refletem a luz de Cristo em cada escolha. Altíssimo, guarda o nosso coração. Protege-o de mágoas acumuladas, de rancores silenciosos, de feridas que ainda doem. Ensina-nos a perdoar antes mesmo de sermos pedidos perdão. Que o nosso interior não seja terreno de raízes amargas, mas solo fértil para o fruto do Espírito. Como diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que nosso coração esteja limpo para amar, leve para seguir e aberto para ouvir a tua voz com profundidade. Deus de justiça, estende tua mão sobre as causas que ainda estão pendentes. Tu conheces as batalhas judiciais, as injustiças no trabalho, os processos que se arrastam, as palavras que feriram sem reparo. Toma para ti nossas causas, age onde não podemos agir, fala onde não temos voz. Como diz em Salmos capítulo 35, versículo 1, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, combate contra os que combatem contra mim. Que o teu juízo prevaleça, que a verdade venha à tona, que o oprimido seja levantado e que a justiça seja feita com tua mão poderosa. Pai de amor, visita nossa família nesta manhã. Entra em cada casa, toca cada coração, restaura lares que foram enfraquecidos pela distância, pela frieza ou pela rotina. Que o teu amor seja o elo que une, que cura e que fortalece. Que haja reconciliação onde houve mágoa, que haja comunhão onde houve silêncio, e que haja vida onde o cansaço tentou vencer. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa verdade seja realidade entre nós. Que os lares sejam altares e que cada membro da nossa família sinta a tua presença. Senhor da paz, aquieta a nossa alma. Livra-nos da pressa desnecessária, da ansiedade antecipada e da inquietação que não provém de ti. Enche-nos com aquela paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que essa paz nos envolva agora, em cada respiração, em cada escolha, em cada segundo. Que mesmo em meio ao caos, sejamos como aqueles que dormem tranquilos no barco, porque sabem que o Mestre está presente. Que a nossa serenidade seja um testemunho de que confiamos plenamente no Senhor. Deus que responde, honra esta oração feita com fé. Que todas as palavras aqui ditas sejam recolhidas como incenso suave no teu trono. Que esta manhã seja marcada por respostas que virão do alto, por milagres que surgirão do inesperado e por um dia guiado completamente pela tua mão. Cremos que se começamos te buscando, terminaremos celebrando. Que as promessas se cumpram, que a graça nos sustente e que o favor nos surpreenda, como diz em Salmos capítulo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Que essa bênção seja o selo sobre este início de dia. Altíssimo, traz discernimento para as decisões deste dia. Que não sejamos precipitados nem dominados por impulsos. Ajuda-nos a pausar, refletir
e consultar o teu espírito antes de cada passo. Não queremos depender da nossa lógica, mas confiar na sabedoria que vem do alto. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Te pedimos, Pai, essa sabedoria generosa, que ela nos guie em conversas importantes, em decisões financeiras, em relacionamentos e nos caminhos a seguir. Livra-nos de ciladas disfarçadas de oportunidades. Que hoje sejamos firmes na Tua verdade. Senhor da esperança, reacende em nós os sonhos que adormeceram. Às vezes, o tempo e as frustrações tentam nos convencer de que é tarde demais, de que não vai acontecer, de que não somos mais capazes. Mas Tua palavra em Joel, capítulo 2, versículo 25, nos promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Toma essas promessas e revive a esperança em nossos corações, que possamos voltar a sonhar com o impossível, a planejar com fé, a caminhar com expectativa. Que nenhum desânimo nos paralise. Que sejamos lembrados hoje de que o Senhor ainda tem planos maiores do que imaginamos. Deus de amor, ensina-nos a amar como Tu amas. Que o nosso amor não seja interesseiro, nem condicionado às circunstâncias. Que amemos com graça, com paciência, com compaixão. Que hoje, em cada gesto, possamos refletir o Teu caráter. Em 1 João capítulo 4, versículo 7 está escrito: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Que esse amor nos torne mais humanos, mais sensíveis e mais prontos a perdoar. Que possamos enxergar o outro com os Teus olhos, que ao nosso redor, pessoas sejam alcançadas não por palavras, mas por atitudes que carregam o Teu toque. Pai eterno, fortalece nossos relacionamentos. Que os laços que valem a pena sejam renovados, e que os que já não edificam sejam encerrados com sabedoria e paz. Que sejamos pessoas de reconciliação, não de discórdia. Que nossas amizades sejam verdadeiras, sinceras, pautadas na Tua presença. Que o orgulho não atrapalhe a cura das relações e que o perdão se torne prática constante. Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Que o Senhor trate nossas conexões hoje e nos ensine a amar com maturidade. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a Tua voz não apenas nas orações, mas nos detalhes do cotidiano. Fala conosco nas entrelinhas, nos silêncios, nos sinais. Ensina-nos a reconhecer quando é o Teu Espírito falando. Não queremos ignorar os Teus toques sutis, nem endurecer o coração diante das Tuas correções. Em João capítulo 10, versículo 27, está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que essa seja a nossa realidade hoje. Que a Tua voz seja mais alta que nossas vontades, que nossas distrações e que as vozes ao redor. Queremos Te seguir com sensibilidade e fé. Senhor dos tempos, ensina-nos a esperar. Que neste dia, a impaciência não nos tire do lugar onde a Tua promessa vai se cumprir. Que não troquemos processos por atalhos, nem confundamos silêncio com ausência. Tua palavra diz, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Que o nosso coração descanse nessa verdade. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Que a esperança se renove a cada minuto. Que possamos crer sem ver, esperar sem duvidar e confiar mesmo sem entender. Deus presente, visita agora quem está sozinho. Que a solidão não seja peso, mas oportunidade de intimidade contigo. Que aqueles que enfrentam este dia sem companhia humana sintam a Tua presença de forma sobrenatural. Em Salmos capítulo 68, versículo 6 está escrito: Deus faz que o solitário habite em família, que esse cuidado se manifeste hoje. Que cada quarto silencioso se transforme em altar de adoração. Que nenhuma alma se sinta esquecida. Que o Teu amor envolva e aqueça cada pessoa que Te busca com sinceridade, mesmo no silêncio das emoções. Pai que vê em secreto,
cuida das intenções do nosso coração. Que façamos o bem sem esperar aplausos, que sirvamos sem exibir, que o que for feito hoje em oculto seja para a tua glória. Em Mateus capítulo 6, versículo 4 está escrito: E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Que nossas ações hoje carreguem pureza de propósito. Que não façamos para impressionar, mas para obedecer. Que toda vaidade seja arrancada da nossa alma. E que mesmo sem reconhecimento humano, sintamos a alegria de saber que fomos fiéis ao que o Senhor nos chamou para ser. Senhor soberano, neutraliza toda a obra do inimigo contra nossas vidas, que nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja, feitiçaria ou plano de destruição prospere. Cremos que em Isaías, capítulo 54, versículo 17, está escrito: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Que essa verdade se aplique sobre nós, nossa casa e nossa história. Que tudo o que foi tramado nas trevas seja desfeito agora pelo poder do teu nome. Que sejamos rodeados por tua luz. Que todo laço caia por terra. Que sejamos livres, guardados e invencíveis, não pela força humana, mas pelo sangue do Cordeiro. Pai de propósito, queremos viver com sentido, que o nosso dia não seja apenas ocupado, mas frutífero. Que cada atividade nos aproxime do propósito que o Senhor tem para nós. Livra-nos de rotinas vazias, de tarefas sem direção e de distrações que nos afastam da nossa missão. Que, como em Efésios capítulo 2, versículo 10, possamos andar nas obras que tu já preparaste. Que hoje sejamos instrumentos de transformação. Que cada ato, por menor que pareça, seja uma semente plantada no campo do teu reino. E que, no final deste dia, possamos olhar para trás e dizer: foi por ti e para ti que vivemos. Deus que transforma, visita as áreas da nossa vida que precisam renascimento. Que os sonhos que morreram, as relações que secaram e os dons que foram esquecidos sejam tocados pela tua restauração. Que onde há escuridão, nasça luz, onde há cinzas, floresça beleza. Em Isaías capítulo 61, versículo 3, tua palavra promete: dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Que essa troca aconteça agora. Tira o peso, a apatia, a estagnação. Levanta-nos com nova força, nova fé e novo ânimo. Queremos recomeçar onde for preciso, sem medo, com coragem e com a tua bênção. Pai de fidelidade, não nos deixes esquecer tudo o que já fizeste por nós. Que a gratidão não esteja apenas em palavras, mas em atitudes. Que hoje lembremos dos livramentos, das portas abertas, das bênçãos inesperadas. Em Salmos capítulo 103, versículo 2, está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que nossos olhos estejam abertos para reconhecer teu cuidado até nos detalhes. Que hoje, mesmo diante de desafios, saibamos encontrar motivos para louvar. Porque quem te conhece jamais tem um dia vazio de sentido. Deus eterno, prepara nossos corações para receber e sustentar o que o Senhor vai liberar. Que não sejamos como vasos rachados que não suportam a unção. Que haja em nós estrutura espiritual para permanecer firmes quando o milagre chegar. Em Lucas capítulo 5, versículo 38 está escrito: mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Que sejamos esses odres renovados. Que a tua bênção não nos desvie, mas nos aproxime ainda mais de ti. Que a resposta que esperamos seja acompanhada de humildade, maturidade e compromisso com a tua vontade. Senhor do impossível, toma agora os pedidos que só o Senhor conhece, aqueles que não verbalizamos, mas que moram em nossos silêncios. Tu sabes o que se passa nas entrelinhas da nossa alma. Tu conheces o clamor que escondemos até de nós mesmos. Que esses pedidos secretos sejam alcançados pelo teu toque sobrenatural. Que respostas inesperadas venham como sinal de que o Senhor ouve, vê e age além das palavras. Que aquilo que parecia distante se aproxime. Que as causas esquecidas sejam lembradas. Que o que era impossível hoje se torne testemunho de milagre.
Pai Celestial, cobre com Tua graça todos os que cruzarem o nosso caminho hoje. Que sejamos instrumentos de paz onde houver guerra, de consolo onde houver dor e de fé onde houver desânimo. Que o nosso dia não seja vivido apenas por nós, mas também para impactar outros. Que os nossos olhos estejam atentos às necessidades dos que sofrem ao redor. Que o nosso coração seja compassivo. Que hoje sejamos resposta para alguém. Que cada passo seja um envio, cada palavra um bálsamo e cada gesto um reflexo da Tua bondade. Espírito Santo, unge este momento com reverência. Que cada um que estiver orando agora sinta a Tua presença invadir o ambiente. Que não seja apenas mais uma oração, mas um divisor de águas. Que tudo se alinhe, que tudo se renove, que tudo se transforme. Que cada palavra dessa oração esteja sendo selada no céu. Que cada coração se abra, cada mente se liberte e cada espírito se erga. Que os céus estejam em movimento agora. E que, de fato, possamos declarar: Deus ouviu a nossa voz e já está guiando o nosso dia. Deus eterno, sela esta oração com Tua autoridade. Que nenhuma distração roube o que foi plantado agora. Que o inimigo não tenha acesso às sementes lançadas neste momento sagrado. Que tudo o que foi entregue, rendido e declarado aqui, permaneça de pé, firmado na rocha que é Cristo. Que este dia já esteja marcado no céu como um divisor em nossa história. Que a oração feita com sinceridade gere frutos visíveis e invisíveis. Que o nosso espírito permaneça sensível à Tua voz durante todo o dia. E que a mesma presença que nos envolveu agora continue conosco até o último segundo desta jornada. Senhor fiel, que a Tua paz governe a nossa casa desde as primeiras horas. Que ao abrirmos a porta, o ambiente esteja saturado da Tua presença. Que a rotina seja conduzida com mansidão, com ordem e com alegria. Que o lar seja lugar de refúgio e não de conflitos. Que não haja espaço para confusão, para gritos, para ressentimentos ou divisão. Que todos os que moram conosco percebam que algo mudou hoje, porque colocamos o Senhor em primeiro lugar. Que este lar seja um pedaço do Teu reino na terra, cheio de paz, provisão e comunhão verdadeira. Espírito Santo, guarda as nossas palavras ao longo do dia. Que a oração que fizemos agora continue sendo vivida em nossas atitudes. Que sejamos coerentes com o que declaramos, íntegros no que falamos e fiéis no que praticamos. Que esta oração não fique no campo da emoção, mas se transforme em conduta, em decisão e em frutos. Que hoje o nosso testemunho seja silencioso, mas poderoso. Que as pessoas percebam a diferença não porque falamos alto, mas porque vivemos profundo. Que a unção derramada aqui se manifeste em cada escolha e ação ao longo do dia. Pai de promessas, não permitas que esqueçamos o que foi plantado neste momento. Que mesmo diante da correria, das surpresas ou dos desafios que este dia traga, possamos voltar ao lugar de oração interior. Que nenhuma circunstância consiga nos tirar da posição de confiança. Que lembremos do que foi dito, do que foi sentido e do que foi firmado aqui diante de Ti. Que o Teu Espírito nos faça recordar, nos fortaleça e nos mantenha firmes. Que este dia seja vivido com fé renovada e com uma visão clara de que o Senhor está nos guiando em cada detalhe. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial, que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias.
Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.